falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz, preciso estar atento a todo o movimento dos céus em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, meu irmão, na palavra, Senhor, no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala, meu irmão, na palavra, Senhor, no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4, versículos de 16 a 30. Naquele tempo dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Jesus entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então lhe disse: Sem dúvida me citareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas as maravilhas que fizestes em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, fazei-as também aqui na tua pátria. E acrescentou: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Serepta, na Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio Naamã. A essas palavras, encheram-se todos de cólera na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade, e conduziram-no até o alto do monte, sobre o qual estava construída a sua cidade, e queriam precipitá-lo dali abaixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e iluminem os nossos caminhos para a casa de Deus Pai. Amém. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. E é por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Oh, queria tanto receber a cura, um milagre, eu quero ver. Gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre, eu quero ver. Gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Toca em meus olhos, abra os meus olhos, quero olhar em sua face. Esse é o meu sonho, ver a tua glória, viver a tua glória. Esse é o meu sonho. Atenta-me. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Amados,
Podem sentar. Vamos nos acomodar. Da mesma forma que estavam acomodadas aquelas pessoas no templo da Galileia. Sim, o Senhor Jesus volta à sua terra. Volta para a região da Galileia. E vai ao templo, ao lugar sagrado. Este episódio, amados, este episódio do anúncio da Boa Nova, o primeiro anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, se dá logo após a sua vinda do deserto. Quero fazer uma introdução para nós compreendermos bem. Jesus entra no santuário logo depois que volta do deserto vitorioso. Vitorioso contra as tentações do maligno. Mas por que mesmo Jesus foi ao deserto para iniciar o seu retiro, a sua preparação para a sua vida pública? Porque Jesus precisava morrer. Precisava morrer. Morrer para si mesmo, para nascer o projeto de Deus concreto em suas atitudes. Por isso, ele retirou-se, para que o homem Jesus pudesse se fortalecer, pudesse ser dotado do Espírito dos céus. E aquele homem, dotado do Espírito de Deus, fosse capaz de vencer toda e qualquer tribulação, toda e qualquer tentação, toda e qualquer influência maligna, demoníaca. E foi isso que aconteceu no deserto. O demônio tentou Jesus. O demônio atacou o homem Jesus, mas não percebeu que ali não era apenas um homem, que ali estava uma pessoa da Santíssima Trindade, que ali também estava Deus. E é justamente por ter buscado o Espírito do Pai, que o Senhor Jesus foi forte o suficiente para vencer as tribulações, para vencer as tentações, vencer também a si próprio. E foi este homem vitorioso que regressou à sua terra. Foi este homem cheio de poder, dotado do Espírito de Deus, que entrou naquele templo, anunciou a mensagem do Pai e todos ficaram admirados. Mas o que eles também não perceberam é que ali não estava mais o Jesus que eles conheciam. Eles não disseram, não é este o filho de José? Não é este o carpinteiro? Não era ele que brincava entre nós? Eles não perceberam que ali estava o Messias. Estava um homem dignificado pelo Espírito do Pai, preparado para cumprir a sua missão cá na terra. E o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, quis partilhar deste mesmo Espírito, quis partilhar com os seus o Espírito que nele habitava. E por isso escolheu a passagem de Isaías que diz: o Espírito do Senhor me ungiu, me enviou. O Espírito do Senhor me
me ungiu, me enviou, aos pobres me manda anunciar, a boa notícia eu vou levar, eu vou levar, eu vou levar. O Espírito que habitava em Jesus havia sido anunciado. O Espírito que habitava em Jesus havia sido transmitido. Pois cada anúncio que sai da boca do Senhor é um envio do Espírito de Deus àqueles e àquelas que atentos escutam a sua voz, àqueles e àquelas que necessitam da sua palavra transformadora. Mas para quê? Para que Jesus desejou partilhar o seu Espírito? Para fazer cumprir a sua missão. E a sua missão, a missão de Jesus é nos despertar para a esperança, nos despertar para a vida, nos despertar para o amor, para a graça, para o poder vindo do seu Espírito. Foi isso que nós escutamos da voz de Paulo apóstolo aos Tessalonicenses. Ele disse: quanto àqueles que adormeceram, ou melhor dizendo, aqueles que morreram. Nós, muitas e muitas vezes, encontramos em situação de morte. Nós, muitas e muitas vezes, nos encontramos sepultados por nossa arrogância, nossa ganância, nosso pecado, nossa infidelidade, incompreensão, nosso desrespeito. Tantas e tantas atitudes humanas que simplesmente aterram o ser humano e impedem de viver a vida plenamente, que nos envolve de tal forma que nos aprisiona. Por isso, a humanidade tarda sempre em reconhecer quando o Senhor, seu Deus, se coloca diante de si. E Ele vem. Como nos veio hoje, quando nos vem, como nos vem sempre. Ele vem ao nosso encontro. Ele se põe em nossas vidas. E nós somos capazes de reconhecer quando Ele se manifesta a nós? Estavam lá os seus conterrâneos, seus familiares, seus amigos de infância, mas não souberam reconhecer que ali estava o Salvador, que ali estava o Filho de Deus. E nós, ao escutarmos o anúncio da boa nova do reino de Deus, estamos sensíveis o suficiente para perceber que aquele homem que estava ali no meio, em forma de André Dias, em forma de reverendo, não era ele que estava anunciando, mas o próprio Espírito de Deus que nele estava anunciando a sua vontade às suas vidas. Nós precisamos ultrapassar os limites da carne. Nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito para perceber quando Deus nos fala, para perceber quando Deus se manifesta às nossas vidas. Por isso, é inconcebível um sacerdote consagrado in persona Christi ser tratado como um qualquer. É inconcebível perceber que o jovem chega lá e diz: e aí, cara, beleza? Precisamos ter a reverência, porque na pessoa de Cristo, o sacerdote
serve de veículo da comunicação de Deus às nossas vidas, aos nossos corações. O ministro da palavra de Deus é apenas um canal. O ministro da Eucaristia é apenas um canal. Mas quem se comunica, quem se oferece, é o próprio Senhor nosso Deus. Por isso, não podemos ficar atormentados com os sinais, os sinais de morte que porventura venham tomar conta de nossas vidas. Pelo contrário, devemos buscar a força necessária para vencê-las. Da mesma forma que o Cristo foi ao deserto buscar a força necessária para vencer. Da mesma forma que o Cristo partilhou o seu espírito fortalecedor conosco, o seu espírito vitorioso, com ele nós podemos também ser vitoriosos. Porque o Senhor é também Senhor da morte. O Senhor também é Senhor do pecado. Ele reina sobre tudo. Porque Ele vence a morte, Ele vence o pecado. A morte, o pecado, o mal se submete ao seu poder. Segundo Tessalonicenses, segundo a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nos fala do temor da morte. E verdadeiramente, muitos e muitos de nós tememos. Muitos de nós tememos porque tememos aquilo que não conhecemos. Mas se o Senhor Jesus temesse a morte, Ele se entregaria por nós todos à cruz? Ele aceitaria ser flagelado, maltratado, espisonhado? Ele aceitaria tamanho sacrifício por nossas vidas? Porque Ele sabe que aquele que é dotado do Espírito de Deus vence a morte. Que aquele que é dotado do Espírito de Deus vence o mal. Aquele que é dotado do Espírito de Deus vence o poder das trevas. Mas você pode me perguntar, mas reverendo, ô padre, como podemos fazer para nós também sermos vencedores diante do pecado, diante da morte? É preciso unicamente se colocar como ouvintes, destinatário do poder da palavra de Deus dirigida a nós. Porque, como vos disse, cada anúncio que sai da boca de Deus é o seu Espírito Santo que vem a nós nos fortalecer. Veja um exemplo do poder da vitória de Cristo. Estava lá seu amigo Lázaro, morto já há vários dias, sepultado, dentro da escuridão da morte, dentro da escuridão do pecado, dentro da escuridão da infidelidade, da incompreensão, dentro de todos os sinais de morte. E o Senhor Jesus orou ao Pai. Pai, eu te louvo. Eu te louvo porque manifestastes o teu poder à vida deste povo, para que eles saibam que eu vim de ti, ó Pai. E com o poder da sua palavra, o Senhor Jesus gritou: Lázaro, sai para fora. E o poder da palavra de Deus, emanado da boca de Jesus, penetrou a escuridão da morte. Penetrou a intimidade das trevas, para resgatar o seu, que estava envolvido em tamanha treva. E pelo poder da palavra de Jesus,
pelo poder da palavra de Deus, ou melhor dizendo, por ter se deixado tocar pelo poder da palavra de Deus, Lázaro ergueu-se da morte, Lázaro ergueu-se das trevas e voltou à luz da vida. Se Deus nos fala, amados, se Deus nos fala a todos os instantes de nossas vidas, e o ecoar de sua palavra penetra também a escuridão que possa estar nos envolvendo, é preciso unicamente que sejamos capazes de dar ouvido à palavra de Deus. Que o seu poder, por si só, o seu poder é capaz de nos erguer e reerguer, é capaz de nos dar a vida. Por isso o Senhor Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para quê? Para dar vista aos cegos, para levantar os caídos. Ele me enviou para quê? Para curar os doentes. Ele me enviou para quê? Para restabelecer a vida. Amados, hoje simplesmente deixe o poder do Espírito de Deus tomar conta de ti. E o Espírito de Deus tomando conta de ti, te restabelece. Nós pedimos tanto na exposição do Santíssimo, enquanto o Senhor passava no meio de nós. Nós pedimos pela sua graça, pela cura, pedimos pelo milagre. Mas nos demos a Ele? Nos entregamos a Ele? Nós fomos tocá-lo para receber ou para nos entregar? É preciso passar por esta mesma realidade do deserto que Jesus passou. É preciso vencer a nós mesmos para podermos ser dotados do Espírito. Eu peço a graça de Deus, eu peço o dom, o amor, a cura. Mas preciso estar disposto ou predisposto a esta cura. Preciso estar predisposto a esta graça que pedi. Ou melhor dizendo, eu preciso estar totalmente aberta ao Espírito de Deus que eu clamo. Se eu não estou de tal forma, não recebo a graça pedida. E o Senhor Jesus, para concluir a nossa conversa de hoje, o Senhor Jesus, depois de anunciar e comunicar o Espírito do Pai aos seus, de pisar naquele chão sagrado para transformar também aquele lugar em um lugar de Deus Pai, foi rejeitado pelos seus, porque os seus não o compreenderam, os seus não o reconheceram. O mal que não vencera lá no deserto, volta a atacar no templo. E arrasta Jesus para fora da casa do Pai, leva ao precipício com a intenção de jogá-lo abaixo. Mas o mesmo Jesus, vencedor do deserto, ergue-se, apega-se ao Espírito que nele habita e sai tranquilamente da presença do mal. Caminha entre eles sem nenhuma ferida. Por quê?
porque o Senhor Jesus, dotado do Espírito de Deus, continua vencedor. O mal sempre vai procurar formas de nos envolver, de nos atormentar, de tirar a nossa paz. O mal sempre vai encontrar maneiras de arrancar as nossas vidas da presença de Deus, do chão sagrado, para precipitar-nos, para jogar-nos no buraco da escuridão da morte. Mas se formos confiantes no Espírito de Deus que habita em nós, que foi comunicado, transmitido às nossas vidas, seremos capazes e sempre capazes de dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sai para lá, Satanás, esta vida a Deus pertence. Eu e minha família serviremos ao Senhor. O projeto de Deus é salvar-nos. Ele deseja tocar os nossos corações com a sua graça. Permitamos que tamanha graça tome conta de nós, hoje e sempre. Amém?